Vamos ler a palavra de Deus, Lucas, capítulo 14, versículo 27. Diz assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amém? Caro e amado ouvinte da palavra de Deus, irmãos presentes, nós sabemos que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Essas palavras, elas foram ditas pelo próprio Jesus, que qualquer que não levar a sua cruz e não vier após Jesus Cristo, não pode ser discípulo dele. Amém? Nós sabemos que Jesus ele subiu aos céus. Mataram ele, bem verdade é, mas ele ressuscitou. E ele foi bem claro que depois dele, que ele partisse, aquele que não levasse essa palavra, o Evangelho, a toda criatura, não pode ser discípulo dele. E nós sabemos que hoje, em pleno século XXI, muitos crentes estão negligenciando, estão faltando o compromisso com Jesus Cristo. E muitas vezes muitos se intitulam a pastores, bispos, apóstolos, diáconos, e não vivem a palavra. Tem muitos obreiros que estão como Marta, tão fadigados, tão preocupados com as coisas deste mundo e não querem fazer a vontade de Deus. Se nós convidamos eles para tomar conta de uma obra, eles não querem. Por quê? Porque eles querem as coisas deste mundo. Eles não querem as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus, irmãos, é com luta, é com dificuldade, é com amor. E eles não querem. Eles procuram viver as suas vidas, não a de Cristo. E o Evangelho, irmãos, se você não viver o Evangelho, que é a cruz, você não vai de forma alguma permanecer firme. Porque, primeiro, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E o teu próximo como a você mesmo. A gente percebe, irmãos, que tem ministro de Deus, que tem servo de Deus, que às vezes dentro do templo é uma coisa, mas na sua casa é outra, no emprego é outro, na rua é outra coisa. E o crente verdadeiro, o obreiro verdadeiro, ele tem que ser só uma pessoa. Ele tem que ser um cidadão do céu. Ele tem que viver a palavra. Ele não pode ter dupla personalidade. Se ele é fiel, ele tem que ser fiel. Seja no fogo, seja na água, seja na terra, seja no mar. Ele é fiel, porque ele tem a marca de Cristo. Amém? E nós sabemos que o sangue do Cordeiro de Deus é que nos purifica de todo pecado. Se o crente não tem a marca de Cristo no sangue dele, como ele vai ser um verdadeiro adorador que adora o Senhor, o Espírito de verdade? Muitos estão
enganando e sendo enganados. Porque o próprio Jesus, ele diz, aqui no versículo 27, do capítulo 14 de Lucas: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aí está a resposta, o porquê muitos salvos da denominação, saem da congregação, saem do cargo que é dado a ele. Por quê? Porque verdadeiramente ele não é um discípulo. Ele não é. Porque se ele fosse um discípulo de fato de verdade, legítimo, ele não abandonava o seu cargo. Ele não procurava pretexto para ele sair do cargo. Tem servo de Deus, tem obreiro, que fica procurando pretexto, que fica arrumando situações para ser punido, para ser retirado do cargo. Mas por quê? Ele não é o verdadeiro obreiro. Porque se ele fosse, ele suportava por amor a Cristo. Porque Jesus, o jovem, com aproximadamente 30 anos e meio, aproximadamente, morre pelos nossos pecados. Um jovem que se desviava do mal, um jovem que amava, que procurava com zelo fazer as coisas de Deus, e foi injustamente condenado, foi crucificado por mim e por você. E é esse o pagamento que você faz, traindo ele, abandonando ele. Porque quando você abandona o cargo que ele te deu, que o Espírito Santo te nomeou, certamente você está traindo Jesus. Você está negando Jesus. Você está negando a fé. Agora eu te pergunto, qual a consequência que virá para você? Eu não sei dizer, mas Deus sabe. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é clara. Ela é muito clara. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus? Se Jesus disse para você que para você ser discípulo dele, você tem que levar a sua cruz. E por que você não tem levado? Por que você tem abandonado o cargo de obreiro? Hein? Por que você quer abandonar? Por que você quer sair da igreja? Aí você fica culpando o pastor, aí você fica culpando a mulher do pastor, o filho do pastor, aí você fica culpando a doutrina. Mas por quê? Porque você ainda não nasceu de novo, da água e do Espírito. Você ainda não se negou a si mesmo. Você precisa se negar a si mesmo. Você precisa deixar a carnalidade e viver em espírito para você suportar as aflições deste mundo. O mesmo Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham ânimo, porque eu venci e vós também vencereis. Eu, quando vim para o Evangelho, eu ainda vi jovem, vi solteiro, não tinha namorada. E hoje eu já estou, já bastante maduro, mas estou na presença de Deus. Estou aqui. Por quê? Porque eu obedeci a ordem do Senhor. Peguei a minha cruz e estou seguindo a Cristo. Porque eu sei que Ele é o verdadeiro Salvador. Porque eu tenho a certeza que não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus.
Muitos servos de Deus, principalmente obreiros, estão fazendo o papel de Jonas. Não digo em pregar a palavra de Deus, mas digo em fugir da presença de Deus. Estão fugindo da presença de Deus e achando que estão fazendo bem para eles. Não, estão fazendo mal para eles mesmos, porque um dia chega a cobrança de Deus, porque Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porque na hora que você estava sendo chamado para um obreiro consagrado ali, você prometeu ser fiel, e você não está sendo fiel. E o que vai acontecer? Você vai prestar conta da tua infidelidade com o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho não é do homem, o Evangelho é de Jesus. Jesus, ele veio a este mundo para salvar o que se havia perdido. Tem muitos servos de Deus, tem muitos crentes que estão fazendo também, lá no início do Jardim do Éden, o que Adão e Eva fizeram. Desobedeceram às ordenanças de Deus. E por isso foram expulsos do jardim. E por eles vieram a morte. Através da desobediência que se tornou pecado, veio a morte sobre a humanidade. E você? O que você está fazendo com a tua vida? Você está obedecendo ou está desobedecendo? Saiba que Deus irá te cobrar pelas tuas ações, pelas tuas obras. Não pense quando você for partir deste mundo, as tuas obras não vão te seguir, elas vão te seguir. A Bíblia não mente, a Bíblia é verdadeira. Ela vai te seguir as tuas obras. E através delas, tu vais ser julgado. Então, fuja da condenação. Você tem que fugir da condenação, enquanto você tem vida. Porque depois que você partir deste mundo, segue-se o juízo. Não adianta mais, não tem mais o que fazer. Então procure se ligar a Deus. Procure obedecer a palavra de Deus. Se Jesus mandou você pegar a sua cruz e seguir Ele, então siga. Siga Jesus. Esse mundo em que nós vivemos, esse sistema, ele não é de Deus, ele é do maligno. É tanta corrupção, é tanto engano, coisas erradas, e você vai aceitar isso? Você não deve aceitar. Você deve rejeitar por amor a Cristo. Tem mulheres que muitas vezes não conseguem nem falar com a gente, não conseguem falar com a minha esposa, comigo, porque às vezes tem vergonha, sabe que a gente não aceita coisa errada. Às vezes não olha nos nossos olhos, às vezes fica de cabeça baixa. Por quê? Porque é crente, né? A gente conhece, mas está com o beijo pintado, está com a sobrancelha tirada, feita através de lápis, está com roupas indecentes e tem vergonha. Estão fazendo como fez Eva e Adão quando estavam nus. Porque quando o homem está nu diante de Deus, é assim, ele tem medo, ele tem vergonha. E não se deve ter medo de Deus, porque Deus não traz medo, Deus traz segurança, traz verdade, traz justiça e misericórdia.
E quantos têm medo? Você lembra que quando Adão e Eva pecaram contra Deus, que eles se esconderam de Deus, porque é isso que o pecado traz para o homem, se esconder de Deus. O homem não quer ouvir a verdade. Aí ele diz que a palavra de Deus está falando com ele, não é, porque você está em pecado, você tem erro, e você precisa se consertar. Porque a voz é do homem, mas a palavra é de Deus. E muitos estão indo no mesmo rumo da iniquidade. Mas a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, busca Deus, se humilha a Deus, deixa Deus produzir em você o fruto do Espírito. Porque quando eu falo fruto do Espírito, eu estou falando o amor, a paz, o gozo, a obediência. E muitos não querem receber o fruto do Espírito. Preferem viver na obra da carne, que é a ira, a contenda, a dissensão, a calúnia, a difamação. Gostam de caluniar o próximo. Quantas vezes eu já não fui caluniado, difamado, por causa da palavra de Deus, porque eu estou falando a verdade. Quer dizer, se eu falasse a mentira, talvez eu não era caluniado, mas como eu falo a verdade, aí fico me caluniando, não sabe, não tem nenhum defeito assim, nenhum pecado para me julgar, aí querem julgar através da palavra. Como Daniel, queriam achar em Daniel um defeito no reinado, no seu trabalho, no seu ministério, mas não tinham, então eles acharam na lei do Senhor. E muitas vezes a gente passa por isso, mas Deus está vendo tudo. E você que tem julgado o servo de Deus, se converta, corpo ao Espírito, para que um dia você seja livre da condenação. Porque, amados irmãos, eu falo para vocês com todas as certezas, Deus irá julgar todos os filhos da desobediência. E esse julgamento, ele vai ser com rigor. Ninguém irá fugir do julgamento de Deus. O povo de Nínive, que a princípio não queria ouvir a pregação, mas depois se converteram, se humilharam, aceitaram, vão te julgar, se você não reconhecer o teu pecado. A rainha de Sabá, que não tinha nada a ver com Israel, mas creu naquilo que Salomão falava quando ele estava na presença de Deus, ela também irá te julgar. Ela virá a presença. Então se converta. Procure fazer o que é certo. Você que mente, não minta mais. Você que defrauda, não defraude mais. Você, mulher, que Deus deu uma beleza para você, não artificial, foi uma beleza natural. E por que você muda a beleza de Deus? Hein? Por que você muda a beleza de Deus? Por que você bota batom nos teus beiços? Por que você pinta os teus olhos? Você está sendo uma feiticeira diante de Deus. Porque era assim que Jezabel fazia. Ela se pintava toda para enfeitiçar outros reis, os reis das outras nações, para até mesmo ganhar alguma coisa, algum prestígio,
ou alguma negociação, ou até mesmo se prostituir com os outros reis. Então, procure fazer as coisas certas. Tá bom? Porque Deus irá te cobrar. Então, que Deus nos abençoe. E que a paz de Deus, ela verdadeiramente reine em todos os corações. Que Deus abençoe. Shalom. Amém. Glória a Deus.